Meus irmãos, a paz do Senhor, esse que vos fala é o diácono Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos dando continuidade aos estudos das lições bíblicas de adultos da CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2026 estão trabalhando com o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária A Consolidação do Evangelho entre os Povos. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Quando o Espírito Sopra em Éfeso. E a lição de hoje está fundamentada em Atos capítulo 19, onde seremos impelidos a refletir sobre a ação do Espírito Santo em um contexto urbano, plural e resistente à fé. Veremos também que o ensino do derramamento do Espírito Santo na cidade de Éfeso fortalece a compreensão bíblica sobre um movimento espiritual que une doutrina, poder e transformação social. E o texto áudio da lição está lá em Atos capítulo 19, versículo 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, verso 20. Verdade prática: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. E a palavra-chave da lição é soprar, que no sentido físico e literal é lançar ar, enviar ar com a boca para esfriar, apagar algo aceso ou inflar objetos. Uma ação do vento na atmosfera. No caso do Espírito Santo, quando ele sopra, transmite vida, vida nova, regeneração, presença de Deus, renovação. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 19, verso de 1 ao 12. E os objetivos da lição são explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo, analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade e aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. E aqui chegamos à introdução da lição. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião marcada pela idolatria e por práticas ocultistas ligadas ao culto de Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Bom, a semana passada nós acompanhamos o apóstolo Paulo ali na cidade de Corinto, onde ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, enfrentando oposição ferrenha, principalmente da parte dos judeus, onde passou todo o período ali sustentado pela graça de Deus. E depois de ser levado ao tribunal, à presença de Gálio, onde ali nem mesmo ele foi julgado por uma providência divina, como nós vimos na semana passada, nós chegamos no capítulo 18, no verso 18, e vemos que, depois desses acontecimentos, o apóstolo Paulo ainda vai passar um tempo ali na cidade de Corinto, né? Pregando, ensinando, discipulando.
E depois desse mais um tempo que ele passa ali, ele vai decidir retornar para a Síria, para Antioquia da Síria. E aí nós vamos ver que ele sai de Corinto, vai para Cencreia, que é uma cidade portuária, uma cidade que servia como porto para a cidade de Corinto. Lá o texto vai mencionar que ele vai raspar a cabeça, porque havia feito um voto. Esse voto, a gente não vai entrar muito acerca dele, mas dando uma explicação, né? Muito provavelmente seria um voto nos moldes da lei do nazireado, que está descrito lá em Números capítulo 6, né? Que era um voto de consagração especial ao Senhor, onde aquele que realizava esse voto, ele se abstinha de vinho, de bebida forte, de bebida alcoólica, né? De qualquer bebida que fosse proveniente da uva. Ele não fazia uso durante o período em que estava em consagração. Também não poderia cortar o cabelo, né? Deixando crescer até que se cumprisse os dias para o qual a pessoa havia se consagrado ao Senhor. E aí somente no final do voto é que ele raspava a cabeça, né? Que é aí no caso do apóstolo Paulo. Então, segundo a lei judaica, esse voto de nazireado ele deveria ser completado em Jerusalém, né? A pessoa que fazia o voto, ele deveria ir a Jerusalém, porque ali ele deveria também oferecer a oferta dos devidos sacrifícios, né? Juntamente com o cabelo que ele havia cortado no final da consagração. Então, o que a gente entende é que Paulo ele teria feito esse voto. Como eu falei, né? Há discussões porque há alguns teólogos que dizem, né, questionam o porquê Paulo teria feito esse voto, sendo ele já um convertido a Jesus Cristo, alguém que não vivia mais segundo a lei, mas segundo a graça. Será que isso não feria a pregação sobre a graça, sobre a liberdade em Cristo, e não está mais sob o jugo da lei? Mas a gente precisa lembrar, primeiro, a natureza do voto, né? Eu disse que eu não ia me entrar aqui muito, mas só aqui explicando, sempre tem que lembrar que nós estamos falando aqui de um homem judeu do século I. O cristianismo estava no seu início. Paulo era judeu, Paulo frequentava as festas ainda. Nós vamos ver, nós olhamos ali para o livro de Atos e vemos Pedro e João indo ao templo orar, até porque ali eles teriam a oportunidade de, por intermédio do Espírito Santo, curar, libertar pessoas, pregar acerca de Cristo ressuscitado. Então existiam práticas que os judeus convertidos a Jesus Cristo continuavam a praticar por causa da sua cultura, que eram práticas e hábitos que não iam de encontro à sua fé em Cristo, né? Não iam de encontro ao seu entendimento sobre a graça de Deus. Então, se confirma que foi um voto nesses moldes, em consagração ao Senhor, e agora ele estava agradecendo, nós não vemos nenhum problema em relação a isso. Bom, desculpe, irmão, mas como eu falei, né, é matéria de discussão, né? Enfim, então ele sai de Corinto, chega ali em Cencreia. Uma outra questão aqui que é interessante, porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma, lá em Romanos capítulo 16, versículo 1, ele menciona a irmã Febe. Ele está recomendando essa irmã Febe aos irmãos lá de Roma e dizendo que ela havia servido a igreja em Cencreia. Então, aqui em Cencreia foi estabelecida uma igreja. Não temos a certeza se foi no período em que Paulo passou por lá, ou o período que ele esteve naquela região, em Corinto, na região da Caia, ou se foi depois, mas em Cencreia foi estabelecida uma igreja. Então, Corinto, Cencreia, de Cencreia ele vai para Éfeso,
em Éfeso, a gente tem que sempre lembrar que aqui estão acompanhando ele Áquila e Priscila. Então, em Éfeso, ele deixa o casal, Áquila e Priscila. O texto vai dizer que lá em Éfeso ele entra na sinagoga, prega na sinagoga, mas não fica muito tempo, é uma passagem rápida. Uma coisa que nos chama a atenção é que não há registro de resistência por parte dos judeus nessa primeira chegada, visita a Éfeso. Ao contrário, eles pedem para que ele permaneça mais um tempo, o que indica que eles ouviram de bom grado a pregação. Mas Paulo, como está com pressa de seguir viagem, principalmente porque ele passaria em Jerusalém, ele não atende o pedido, seguindo, sai de Éfeso, chega até Cesareia Marítima, de Cesareia sobe para Jerusalém. Em Jerusalém ele sauda os irmãos, provavelmente finaliza o seu voto, e aí de lá ele segue para Antioquia da Síria. E aí nós vamos dar uma olhada rapidamente na sequência, no mapa, né? Para a gente ver melhor como foi esse trajeto. E aqui, queridos, só recapitulando, Paulo está em Corinto. De Corinto ele desce para Cencreia, que era uma cidade portuária, uma cidade que servia como porto para a cidade de Corinto. De Cencreia ele vai, segue, navega até a cidade de Éfeso, ali onde ele passa rapidamente ali na cidade, deixando ali Áquila e Priscila, seguindo Mileto, Rhodes, aí passa aqui por Pafos, até chegar em Cesareia. Em Cesareia desembarca, sobe em Jerusalém, sauda os irmãos, como nós já falamos, e aí daqui ele segue para a região da Síria, para Antioquia, para a igreja de Antioquia da Síria, que seria aí o destino final desse retorno, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Bom, então estando ali em Antioquia, chegando ali em Antioquia da Síria, depois de passar o relatório sobre os acontecimentos da sua segunda viagem missionária para os líderes da igreja, para os irmãos, o texto vai nos dizer que Paulo ele vai ficar um tempo ali. Ele vai ficar um tempo ali na igreja de Antioquia da Síria. A gente nunca pode esquecer, irmãos, de que a igreja de Antioquia da Síria ela tem uma importância significativa na pregação do evangelho aos povos gentios, aos povos pagãos. Porque, como nós aprendemos na lição de número 2, se eu não me engano, ela foi a primeira igreja que enviou missionários de forma oficial para evangelizar os povos gentios. Foi a igreja de Antioquia da Síria. Na história do cristianismo, na história da igreja, a igreja de Antioquia da Síria foi a primeira que enviou de forma oficial e, diga-se de passagem, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, importantíssimo isso, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, missionários, que foi Barnabé e Paulo, para pregar aos povos gentios. Então, Paulo ele fazia as suas viagens, mas que é uma coisa que eu acho importante, Paulo é tão aclamado por nós, tem tantos escritos sobre Paulo, mas olha a pessoa de Paulo, Ele reconhecia a autoridade, ele reconhecia a liderança, as lideranças que estavam sobre ele, Isso é importante, viu, irmãos? Por mais que a gente seja aclamado, tenha fama, porque Paulo tinha a sua fama, de plantador, pregador do evangelho, mas ele retornava e passava todo o relatório do que havia acontecido, de como Deus havia operado nessa segunda viagem missionária. E os irmãos ali, os líderes da igreja, se alegravam, Então, depois de ele passar o relatório, ele fica por um tempo ali com os irmãos.
E não se sabe o tempo exato que ele permaneceu ali, né? Mas o fato é que depois de um período que ele fica ali com os irmãos, ele inicia agora aquela que vai ficar conhecida como a sua terceira viagem missionária. Então ele vai iniciar passando ali por sua cidade natal, Tasso, passa por Derbe, Listra, Icônio, com certeza ali em Antioquia da Pisídia, porque é nos dito que ele passou ali pela região da Galácia, né? A região conhecida como Frígio-Gálata. Então, ele revisitou todas as igrejas que ele havia plantado juntamente com Barnabé na sua primeira viagem missionária. Paulo tinha essa preocupação, né? De rever os irmãos, de ver como os irmãos estavam, se alegravam, se alegrava em ver os irmãos ali firmes, a igreja crescendo, bem estabelecida, mesmo em meio a toda perseguição, porque as perseguições não paravam. Os cristãos do primeiro século eram perseguidos. Então, Paulo revisita esses irmãos no intuito de fortalecê-los, de confirmá-los na fé. Charles Ferguson Ball, ele faz o seguinte comentário no seu livro sobre Paulo. Ele diz o seguinte: o trabalho não era mais uma questão de plantar a semente, mas de arrancar o mato. Muitas vozes ergueram-se para desviar os cristãos da pureza da fé. Eles foram especialmente perturbados pelos pregadores itinerantes que, com seus ensinos, tentaram perverter o evangelho da graça e levar os crentes gentios de volta à lei mosaica. Bom, então esse tempo que o apóstolo Paulo está iniciando a sua terceira viagem missionária, revisitando as igrejas que ele havia estabelecido juntamente com Barnabé na sua primeira viagem, chega na cidade de Éfeso um judeu cristão natural de Alexandria chamado Apolo, que Lucas vai identificá-lo como eloquente, poderoso nas Escrituras, um homem instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e que falava e ensinava com precisão acerca de Jesus. É bom ressaltar que não há registro de que Apolo ele tenha visto Jesus, muito menos que tenha conversado com alguns dos seus discípulos. Então, Apolo, na verdade, ele teria ouvido falar de João o Batista e de como este anunciava Jesus como sendo o Messias, aquele de quem os profetas haviam falado. A pregação de João Batista falando acerca de Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E essa era a pregação de Apolo. Até porque o conhecimento que ele tinha era acerca do batismo de João e desconhecia os eventos finais da vida e do ministério terreno de Jesus, que foi a sua crucificação e morte, a sua ressurreição, sua ascensão. Ele desconhecia esses fatos, desconhecia o advento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e também a ordenança que Jesus ele deu para os seus discípulos de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o batismo cristão. Então, Apolo ele pregava, mas tendo assim a falta desse conhecimento. Então o texto vai dizer que ele pregava com ousadia na sinagoga. Ele era um alexandrino,
por certo estudou nas escolas ali de Alexandria. Nós temos que lembrar que a Alexandria, nesse tempo, né, era considerada a segunda Atenas. Uma cidade também bastante intelectual. As melhores escolas também estavam lá. Então, Apolo era um homem bem instruído. Então, impressionava, né, com a sua oratória, com o seu poder com as palavras. E o casal Áquila e Priscila, sabendo que ele ia pregar na sinagoga, foi ouvi-lo. E quando eles o escutaram, ficaram maravilhados. Como eu já falei, Apolo ele era um homem que dominava o poder, né, da fala, né, da oratória. Mas perceberam que o conhecimento dele acerca das Escrituras, de Jesus, do Espírito Santo, sobre o batismo cristão, estava incompleto. Ele não tinha, na verdade, o conhecimento do Evangelho pleno. Então, Áquila e Priscila vai aproximar-se dele, e Lucas vai nos dizer que o casal Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, vão explicar com mais precisão, com mais exatidão, acerca do Evangelho, acerca de Jesus, acerca do batismo cristão, o que era o batismo de João Batista, ou seja, vai agora deixá-lo a par de que aquelas promessas, né, a pregação sobre o Messias, a obra redentora, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tudo isso já havia acontecido. Então, o que a gente aprende aqui com Apolo? Primeiro, a humildade, né? A humildade de Apolo, de que mesmo sendo um erudito, se submeteu a ouvir e ser discipulado acerca de Jesus, do Evangelho, deixando o exemplo aí para nós de que ninguém sabe tudo, a ponto de que não haja mais nada para aprender. Ninguém sabe tudo. Sempre tem alguém que tem um conhecimento a mais do que eu e você, e que pode nos ajudar, e que pode nos instruir acerca de vários assuntos. Sempre vai ter alguém mais inteligente do que eu e você, e que por mais intelectual e conhecedor que nós sejamos, nós precisamos ter humildade para reconhecer isso. Porque quando nós reconhecemos isso, nós crescemos. Né? Temos um conhecimento, ganhamos mais conhecimento. E isso é tão benéfico, principalmente quando esse conhecimento ele implica na nossa vida espiritual, quando esse conhecimento ele vai elevar-nos espiritualmente, que foi o caso aqui de Apolo, que logo depois dos esclarecimentos dados por Áquila e Priscila, dado por esse casal, ele vai animar-se, o casal também ali vai motivá-lo, e ele vai partir da cidade de Éfeso para a província romana da Acaia, na Grécia, com cartas de recomendação da igreja de Éfeso, aos irmãos ali da região da Acaia, mais precisamente aos irmãos de Corinto, ali com as cartas recomendando que os irmãos o recebessem, principalmente recomendação de Áquila e Priscila, que nós não podemos esquecer que eles vieram de lá, de Corinto, vieram com o apóstolo Paulo
e ficaram ali em Éfeso. E que, diga-se de passagem, já tinha um tempo considerável, né, para já ter uma comunidade bem estabelecida ali de cristãos na cidade de Éfeso. E aqui chegamos no tópico 1 da lição, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Sobre o tópico 1, a restauração da verdadeira doutrina. Bom, então Paulo, depois que ele revisita as igrejas ali que ele havia estabelecido na primeira viagem juntamente com Barnabé, ele chega à cidade de Éfeso. Agora, sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor e seu centro de culto à deusa Diana, deusa da fertilidade, cujo templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era localizado a cerca de 1.600 metros da cidade, funcionando como um santuário fora da área residencial e comercial direta, atraindo multidões de peregrinos que faziam o trajeto até o local sagrado. Constituía o principal motivo de orgulho para a cidade de Éfeso, pois era 4 vezes maior do que o Párteno, dedicado à deusa Atena, dos atenienses. Éfeso era a sede dos Jogos Panjônicos, e foi dessa cidade que o apóstolo Paulo escreveu uma das suas epístolas aos Coríntios. E o apóstolo João escreveu o 4º evangelho e as 3 epístolas à igreja do Senhor. Bom, então quando o apóstolo Paulo ele chega lá em Éfeso, Apolo já está em Corinto, e Paulo chega ali em Éfeso e vai encontrar ali discípulos de João Batista, que estão na mesma situação que Apolo, porque o texto vai dizer que quando ele encontra esses discípulos de João, cerca ali de 12 homens, né, de acordo ao texto, Paulo vai fazer a seguinte pergunta para eles: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo, então, vai perguntar para eles: em que fostes batizados? Aí eles vão responder: no batismo de João. E aí nós vamos lembrar que João Batista, falando um pouco mais sobre João Batista, ele foi o precursor de Cristo, foi aquele de quem o profeta Isaías falou. E quando nós lemos Mateus capítulo 3, versículo 1, nós vamos encontrar o evangelista fazendo a seguinte afirmação: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós sabemos que, como nós já falamos, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, e a sua pregação e o seu batismo era sobre arrependimento. Era o batismo que João Batista ele realizava ali no Rio Jordão, era um batismo de arrependimento. Ele conclamava o povo ao arrependimento, anunciando a chegada do reino dos céus e do Messias, e aqueles que criam, que ouviam a pregação de João Batista e criam, arrependendo-se dos seus pecados, eles eram batizados. Por exemplo, nós vamos ver lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, João Batista fazendo a seguinte afirmação: disse João a todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas.
ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Então veja que aqueles discípulos de João Batista, eles já tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Eles já tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. O que eles não sabiam, que eles não tinham conhecimento, era acerca do cumprimento da promessa, sobre o Messias, sobre a descida do Espírito Santo, ou seja, a semelhança de Apolo, eles desconheciam o advento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, Paulo vai instruí-los corretamente acerca do batismo de João, explicando o que era o batismo de João, e aí, por certo, vai falar sobre o batismo cristão, que foi um mandamento de Jesus. Então, eles crendo, porque Paulo vai falar também acerca de Jesus, da obra que Jesus ele havia realizado, ou seja, de que o Messias já tinha vindo, já tinha cumprido, realizado a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, eles crendo, eles vão ser batizados em nome de Jesus, agora conscientes de que Jesus, o Messias, já tinha vindo, realizado sua obra expiatória, redentora ali na cruz do Calvário, já havia ressuscitado, subido aos céus, e que agora eles iriam iniciar uma nova vida em Cristo. Então Paulo, depois de batizá-los, vai impor, depois de batizá-los em nome de Jesus, aqui certamente o batismo com água, vai agora impor as mãos sobre eles e eles são batizados no Espírito Santo. E vão começar a falar línguas e profetizar. Aqui chegamos no subtópico 2 da lição, o ensino perseverante diante da resistência. Nós vamos lembrar que quando o apóstolo Paulo estava de retorno, findando a sua segunda viagem missionária, quando ele sai de lá de Corinto, em direção à região da Síria, Antioquia da Síria, ele vai passar na cidade de Éfeso, é o que nós vimos no início desse vídeo. Ele está acompanhado do casal Áquila e Priscila e passa na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, um casal fica ali, Áquila e Priscila, e ele prega na sinagoga, e ao que parece, pelo registro de lá, dessa primeira visita, os ouvintes recebem de bom grado a pregação, porque insistem para que ele permaneça com eles ali, no que ele não vai atender, porque está em viagem, mas é interessante que eles pedem, para que ele permaneça ali. E Paulo segue viagem, prometendo que, se Deus assim quisesse, se Deus assim permitisse, ele retornaria, o que de fato está acontecendo aqui agora. Mas é interessante que o texto vai dizer que agora ele vai passar 3 meses pregando ali na sinagoga. 3 meses pregando ali na unção, na ousadia do Espírito Santo, dissertando, persuadindo os seus ouvintes acerca do reino de Deus. Mas agora nós vamos ver que vai haver 2 reações, as reações que eram comuns a acontecer, A gente está vindo aí acompanhando Paulo nas suas viagens e vê que toda vez que ele pregava na sinagoga, acontecia 2 reações. A primeira era a reação à oposição por parte dos judeus incrédulos, que aqui agora vai acontecer. Aqueles que não recebiam Jesus de modo algum como Messias prometido. Não via a pessoa de Jesus como tal. E agora o texto vai dizer que eles
vão inclusive começar a falar mal do caminho, que era como os cristãos, os seguidores de Jesus, também eram conhecidos, eram identificados, né? Passava assim, dizia, ali vai os do caminho. Aí todo mundo sabia que estava se tratando dos seguidores de Jesus. Então, os judeus, eles vão começar, esses incrédulos, a também agora falar mal do caminho. Por certo, começaram a acusar Paulo de estar pregando mentiras acerca de Jesus, apresentando Jesus como Messias, como Salvador do mundo, como Filho de Deus, um homem que foi pregado no madeiro como maldito, um homem que perambulava, né, ali na região da Galiléia, da Judéia, cercado de pecadores, de publicanos, né, dizendo que era filho de Deus. Não, esse não é o nosso Messias. Né? Nós sabemos que os judeus, eles aguardavam um Messias, um rei glorioso, um rei poderoso, um homem que viesse e os libertassem eles do domínio romano e restaurasse o reino de Israel, dando proeminência à nação diante dos demais povos. Então, o Messias não seria um nazareno, um filho de um carpinteiro, né? Não. Aquele não era o nosso Messias. Então, eles não recebiam, quando Paulo pregava e apresentava Jesus, aquele que foi crucificado em Jerusalém, mas que ao terceiro dia ressuscitou, mas eles não criam, eles não recebiam. Né? Então, Paulo vai agora se ocupar daqueles que tinham a reação diferente, que era aqueles que criam. Nós sabemos que, como nós já falamos, ali na sinagoga havia os prosélitos, os tementes a Deus, que eram gentios. Nós já explicamos a diferença de um prosélito e de um temente a Deus, que era o grupo da onde vinha a grande maioria dos convertidos a Cristo. Existia também uma minoria de judeus que criam, mas a grande maioria eram gentios. Então Paulo, agora entendendo isso, já havia se passado 3 meses, e ele enfrentando essa oposição, ele agora vai separar os discípulos, né? Vai se ocupar agora de instruir melhor aqueles que haviam recebido o evangelho da cruz, o evangelho de salvação, das boas novas de salvação em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, novamente, aquilo que a gente pega de lição. A mesma coisa somos nós. Às vezes a gente está dentro de um grupo evangelizando, né? Por exemplo, no colégio, no nosso tempo, acontecia muito isso. A gente tinha ali o grupo que a gente formava, evangelizador, e às vezes a gente ali pregando, falando acerca de Jesus, surgia 2 ou 3 intelectuais que aí traziam questionamentos, problemáticas que, se a gente fosse dar vazão, entrava em debates. Então, o foco aqui, que era apresentar Jesus, era desviado. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Quando a gente está em uma missão de evangelização, quando nós estamos evangelizando, o que a gente deve se preocupar com aqueles que querem ouvir falar acerca de Jesus, porque são pessoas que estão oprimidas, são pessoas que muitas das vezes estão passando por problemas e que estão ali já com tudo preparado para tirar a sua vida. E aí, muitas das vezes, a gente perde tempo debatendo questões teológicas, filosóficas. Não, queridos. É bom, o debate é bom, mas em outro contexto, com pessoas que já... em outro contexto, num contexto de evangelização, estou sendo levado a falar isso aqui, a partir daqui,
no contexto em que o nosso objetivo é evangelizar, é fazer a missão, resgatar almas, a gente não deve se deixar levar por debates que no final não vai edificar em nada, não vai trazer transformação. A gente precisa apresentar Cristo. Então, foi o caso de Paulo aqui. Ele já havia passado aí 3 meses ali, mostrando, provando nas Escrituras que Jesus era o Messias. Eles não criam, então ele começou a atentar para aqueles que haviam crido, que estavam sedentos de saber mais, de entender mais acerca do reino de Deus, acerca de Jesus. Então, ele vai agora separar, ele para de frequentar, a semelhança de Corinto, ele para de frequentar a sinagoga e vai agora ir para outro lugar, para continuar discipulando, porque nós sabemos que não é só pregar, a gente apresenta o Evangelho, prega Jesus Cristo, mas as pessoas que se convertem, elas precisam agora serem discipuladas, para entenderem os fundamentos, da fé cristã. E foi isso que Paulo fez. Então ele deixa de frequentar a sinagoga e aí vai para outro lugar. E aí nós chegamos aqui no subtópico 3 da lição: formação sólida que transforma uma região inteira. Então, deixando de pregar na sinagoga, Paulo agora vai ensinar os discípulos, os que haviam crido, na escola de Tirano. O outro lugar que ele vai é a escola de Tirano. É interessante, que lá em Corinto, Deus providenciou a casa de Tito Justo, como nós vimos. Houve a aprovação de Deus, porque quando ele passou para a casa de Tito Justo, o número de convertidos cresceram, mais pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, aprovação de Deus. E aqui ele passa a discipular e a ensinar na escola de Tirano. Sobre esse Tirano, nós não temos muitas informações. Não se sabe se ele era um cristão ou não, se ele era alguém que havia se convertido, não temos essa informação. O nome dele é de origem grega, que significa príncipe ou governante, e alguns estudiosos, a grande maioria dos estudiosos, entendem que deveria se tratar de um professor de filosofia ou de retórica, ou seja, um especialista em discurso, que tinha esse prédio, esse lugar, esse salão, tudo indica que Paulo havia alugado esse espaço, mas enfim, o fato é que Paulo ele usou esse lugar por 2 anos. Ele agora vai para um ambiente preparar obreiros, preparar líderes, homens e mulheres que iriam dar continuidade e desenvolver a igreja ali na cidade de Éfeso, não só ali como em toda a região ali da Ásia, seria alcançada, porque ali Paulo estava preparando multiplicadores, pessoas que iriam multiplicar a outros, ou seja, levar a outras pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Então, por certo, ali, Paulo ele não apenas discutia acerca das reivindicações de Jesus, mas também respondia perguntas, questionamentos acerca do cristianismo e a vida pagã, acerca do casamento, do adultério, acerca do divórcio, da escravidão, do alimento oferecido a ídolos, ou seja, temas que ele voltaria a tratar nas suas epístolas. Então, o resultado foi que no espaço de 2 anos, a igreja de Éfeso cresceu e floresceu. Então, isso
Porque o avivamento em Éfeso não foi sustentado apenas por eventos sobrenaturais. É interessante, né, que nessa lição, a gente tem visto o foco na palavra de Deus, no ensino, no correto ensino da palavra de Deus. A gente viu ali, percebam, né, que essa lição está mostrando muito a importância do discipulado. Primeiro, a importância de conhecermos e pregarmos corretamente as Escrituras. Né? Conhecermos e pregarmos corretamente as Escrituras, porque nós vimos ali o exemplo de Apolo, Áquila e Priscila, nós vimos o exemplo de Paulo com relação aos discípulos de João Batista, e a gente tem visto que essa lição, houve ali, a gente vai falar sobre os sinais e maravilhas, os prodígios e milagres que houve, né, que é claro, que acompanham, é a forma de Deus testificar e confirmar que está com o mensageiro, né? Mas veja que o foco da lição é mostrando que a palavra, o poder que a palavra tem de libertar, quando ela é bem manuseada, com a motivação correta, quando aquele que está de posse dela está na direção do Espírito Santo de Deus, com o propósito de resgatar almas. Então era isso que estava acontecendo aqui. E é isso, e a pregação da palavra, por onde vem também o avivamento, porque confronta pecado, né? As pessoas, aqueles que ouvem, são constrangidos, há quebrantamento, arrependimento, né? Se arrependem dos seus pecados, porque é por meio da palavra que nós tomamos conhecimento de qual é a vontade de Deus para nós, e a vontade dele é que nós sejamos santos, como ele é santo. Então, há ali quebrantamento, arrependimento, renovação, restauração, aleluia, né? Tudo por meio da palavra, a pregação correta da palavra. E é claro que o Espírito Santo, em um ambiente como esse, ele vai ali curar, vai libertar, né? Vai haver a salvação, né? O genuíno arrependimento, enfim. Então era isso, esse foi o avivamento que aconteceu, né? Aqui na cidade de Éfeso. Aí chegamos aqui no tópico 2 da lição, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Subtópico 1, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. Bom, nós sabemos que numa cidade com tanta idolatria, Deus encorajava, né, e ao mesmo tempo confirmava a mensagem que era pregada pelo apóstolo Paulo através dos sinais e prodígios, né, dos milagres que eram realizados ali por intermédio das mãos do apóstolo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. E como tal, era uma cidade onde tinha pessoas de várias partes do mundo, com culturas e crenças diferentes. Então, veja que esse ambiente, num ambiente como esse, a adoração, a diversidade de deuses que eram adorados era grande. Eram muitos deuses que eram adorados. A cidade tinha a sua principal deusa, né, como nós já falamos, que era Ártemis, que era a mesma Diana, né? Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Então, havia o culto a essa deusa, mas também a outros deuses. E esses cultos a esses deuses imaginários levavam o povo também a ter uma consciência do mundo espiritual. Mas de que forma? Eles começavam a temer
a ação de poderes das trevas. E com isso começou-se as práticas, né? Havia as práticas de ocultismo, de magia, com o intuito de se protegerem da ação desses espíritos malignos, né? Os espíritos das trevas. Havia os talismãs, porque nós não podemos esquecer dos ourives, né? Que fabricavam as representações dos deuses, inclusive da deusa Diana, e eles lucravam muito com isso. Então, a pregação do evangelho na cidade trouxe um grande prejuízo para esses homens que viviam, que lucravam à custa das superstições e dos medos, né, desses poderes das trevas do povo, que era nutrido entre o povo. Então, Paulo ensinando e pregando ali, as pessoas iam se convertendo, aqueles que iam se convertendo e iam sendo instruídos tornavam-se multiplicadores, então isso ia crescendo. Né? Então aquela região ali, imagine uma região que as pessoas vão multiplicando uma boa notícia, tá? De salvação, de liberdade em Cristo Jesus, pessoas que estavam ali oprimidas na escravidão, do pecado, da prostituição e do medo do oculto, agora são esclarecidas, iluminadas através do Evangelho. Então, foi um grande avivamento, irmãos, porque isso é avivamento. E os sinais e maravilhas que iam acontecendo ali no meio do povo, os sinais extraordinários, porque quando nós lemos ali no verso 12 do capítulo 19, ali Lucas vai dizer para nós que o povo levava os aventais, os lenços, né, de uso pessoal de Paulo, e nós cremos que não era com consentimento, né, mas sem saber, o povo levava e diante desses utensílios, demônios saíam, enfermos ficavam curados, né? Imagine tamanho era o poder do Espírito Santo ali naquele ambiente. E Paulo era apenas um instrumento. Nós sabemos que é bom até a gente entender que esses utensílios, eles eram levados sem o conhecimento de Paulo, né? Porque não há registro de Paulo ungindo, perceba isso, não há nenhum registro de que Paulo ungiu lenço ou abençoou aventais para que o povo fizesse isso, não. Agora, havia uma ação do Espírito Santo por intermédio desses utensílios, até para confirmar, porque a gente precisa ter esse entendimento, irmãos. O ambiente o contexto, né? Do qual nós estamos falando. Então, um ambiente como aquele, onde as trevas imperavam, né? Até a chegada ali do missionário apóstolo Paulo, então Deus agia, permitia que isso acontecesse para que o povo, eles saíssem da escuridão. Então, esses milagres também eram apenas para confirmar que a pregação do apóstolo Paulo acerca de Jesus, do Evangelho, das boas novas do reino de Deus, era algo vindo da parte de Deus, né, do próprio Deus. E aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. E aqui nesse subtópico, irmãos, até porque o vídeo está ficando longo, né? Um ponto que é bom, que é importante a gente salientar, que é o ponto forte aqui desse subtópico, é sobre os 7 filhos de Seva. Porque devido a toda essa manifestação do poder do Espírito Santo na cidade ali de Éfeso, muitos confundiram, acharam que o poder provinha do apóstolo Paulo. Não, o poder provinha de Deus. O apóstolo Paulo era um instrumento na mão do Senhor. Todos nós sabemos disso, mas eles confundiram, né? E aí existiam ali
os exorcistas ambulantes, e Lucas vai salientar o ocorrido com os filhos de Seva, que era um judeu, um sumo sacerdote. Eram 7 filhos, né, que tentaram, usando o nome de Jesus, expulsar um espírito maligno, né, de um homem endemoniado. E vão ficar envergonhados, inclusive machucados, porque o texto vai dizer que eles chegam diante do endemoniado e diz: olha, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o endemoniado diz: olha, eu conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo. Agora, quem são vocês? E o texto vai dizer que o endemoniado parte para cima deles, domina-os, machuca-os, e eles saem de lá envergonhados. Por quê, irmãos? Não é somente falar o nome de Jesus, é preciso ter intimidade, não é? Paulo, ele tinha intimidade, Paulo estava na direção do Espírito Santo de Deus, Paulo estava com a motivação correta, Paulo queria ganhar almas, Paulo tinha o desejo de ver aquela cidade liberta. Então, aqueles homens, eles queriam, né, o interesse, na verdade, era outro, né? Era espetáculos, era interesses financeiros, como hoje, infelizmente, a gente vê por aí, né? E aqui é bom salientar o seguinte: o fato que está registrado no livro de Atos, né, registrado por Lucas, foi que os filhos de Seva tentaram expulsar o demônio usando o nome de Jesus, eles que não tinham nenhuma intimidade, né? Quem sabe até não haviam nem se convertido, e ficaram envergonhados. Mas é bom salientar que o inimigo das nossas almas, ele tem o poder de operar maravilhas para confundir. Aqui só dando esse lembrete. Né? Ele tem esse poder. A gente sabe que ele... não vou aqui ampliar o assunto, mas ele tem poder de fazer maravilhas para confundir. Então, os lugares que a palavra de Deus é colocada de lado, para que viva só ali de milagres, é preciso se atentar, porque olha o que nós estamos estudando nessa lição. A prioridade é a palavra, havia a pregação da palavra, ensino da palavra, e os sinais e prodígios e maravilhas acompanhavam o mensageiro, que tinha como compromisso ensinar e pregar a palavra de Deus. É bom frisarmos isso. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição: a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira, que é o que nós já estamos tratando, né? Que é o que nós já estamos aí vendo através do estudo aí da lição, do que aconteceu ali na cidade de Éfeso e que se espalhou por toda a região. Porque é como o comentarista aqui diz, né? Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. É o que nós vimos lá na cidade de Éfeso. E aí chegamos aqui no tópico 3 da lição: a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Subtópico 1, o impacto do derramamento do Espírito. Nós sabemos que nas Escrituras, o termo gentios, ou gentil, designa os povos que não são israelitas. Toda pessoa que não é israelita na carne, que não é filho de Abraão na carne, é considerado um gentil. Nós somos gentios. Então é um povo que não pertence ali ao povo israelita. É um povo que em outro tempo, os gentios são considerados
um povo que, em outro tempo, eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas que agora, em Cristo Jesus, nós, né, gentios, que antes estávamos longe, né, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Né? O apóstolo Paulo, ele mais tarde vai, inclusive, trabalhar isso na carta aos Efésios, né? Quando ele escreve, ele está preso em Roma, e escreve aos irmãos em Éfeso, falando justamente dessa questão da união de gentios e judeus em Cristo. Né? Isso está lá em Efésios capítulo 2, verso de 11 a 14, né? Onde ele ali vai estar falando acerca de Jesus ser a nossa paz, que de ambos os povos, judeu e gentios, fez um, aleluia, a igreja, o povo, a igreja, derrubando a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, irmãos, não há acepção, né? É verdade que antes nós éramos estranhos às alianças da promessa, estávamos aquém. Mas o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, nos redimiu dos nossos pecados. A cruz fez de dois povos um só, a igreja. E aí é como Paulo ele vai falar, né? Ele vai ali falar sobre a parede da separação, né? Na carta aos Efésios, da separação, que estava no meio da inimizade. A prova disso é que, e a prova disso, de que não há mais essa inimizade, é o impacto que nós estamos testemunhando com o registro deixado aí por Lucas, que houve em Éfeso, uma cidade predominantemente, podemos dizer assim, o que predominava ali era povos pagãos, povos gentios. Mas Deus, sem fazer acepção, como a gente vem estudando aí o livro de Atos e observando, ele se manifestou poderosamente através dos milagres, através da libertação, através dos sinais e maravilhas que foram operados ali naquela cidade. E ali se estabeleceu uma igreja, né? E ali se estabeleceu uma igreja. Então, a gente vê que, voltando mais aqui para o assunto, a gente vê que apesar de haver todas essas questões que o judeu tradicional, ortodoxo, gostava de lançar em rosto, mas para Deus não havia mais acepção. E a gente vê que lá na cidade de Éfeso houve um derramamento do Espírito Santo. O avivamento foi caracterizado por arrependimento, abandono do pecado, busca por santidade, oração e ensino da palavra. E aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, que vai falar sobre os exemplos históricos do derramamento do Espírito. Não vai dar para a gente desdobrar aqui, mas o comentarista aqui da lição ele vai nos lembrar que ao longo da história, né, Deus tem derramado do seu Espírito em momentos decisivos. Em momentos decisivos. Aí ele começa nos lembrando do dia de Pentecostes, onde houve ali a descida do Espírito Santo, onde a igreja foi ali capacitada e deu início à sua missão evangelística. Aí vem o Pentecoste, o avivamento ali no país de Gales, avivamento do Espírito Santo que produziu transformação social, uma grande conversões e transformação social, o avivamento da Rua Azusa, onde o Espírito Santo rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno,
no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingren, lá, desde 1910. E a gente tem visto aí que isso vem, né, se propagando, né? Movimentos recentes como Ausbury, que aconteceu aí em 2023. Lembrando que avivamento, irmãos, é como nós estamos vendo, né? Ele consiste de exposição da palavra, né, que vai gerar fé, arrependimento, abandono do pecado, né, busca pela santidade, avivamento, né? Porque às vezes a gente pensa que avivamento é outras coisas que a gente vê por aí, né? Não é emocionalismo nem movimento, é avivamento, é contrição. Aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Porque foi para isso que o Espírito Santo ele nos foi dado. Né? Ali no dia de Pentecostes, quando ele desceu, foi justamente para capacitar a igreja para que ela pudesse cumprir a grande comissão, né, que foi dada pelo próprio Jesus, de ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja, pregar o evangelho, fazer discípulos, né, discipular, fazer multiplicadores desse evangelho, né, dessa boa nova de salvação em Jesus Cristo. E como nós já falamos aqui durante o vídeo e outras aulas, que quando nós saímos para pregar o Evangelho, seja em missão transcultural ou local, nós estamos indo para o campo de batalha, como nós estamos vendo aqui, né, na cidade de Éfeso. Então, é preciso estar revestido de poder na direção do Espírito Santo, estar com a aprovação divina, para que, mesmo tendo toda a dificuldade, toda a oposição, nós sejamos bem-sucedidos na nossa missão. Bom, chegamos aqui na conclusão da lição. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi a lição de número 7. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, deixa aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, seu ministério. Um forte abraço e até a próxima lição.